A tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs, e onde esse vídeo chegar. Primeiramente, peço a todos que antes de prosseguir com esse estudo, orem em espírito ao Eterno Yahweh, para que o Pai dê o entendimento espiritual e que esteja com a sua Bíblia em mãos para que possa acompanhar. Amados, renove o seu entendimento. E esse estudo é com o nosso irmão Caleb. E que todos tenham um ótimo estudo. Assim seja. O tema de hoje é a descendência do Messias. Durante todo o tempo que eu vivi dentro de um templo religioso, eu sempre acreditei que o Messias ele vinha da descendência de Salomão por intermédio de Davi. Mas pasmem, isso é um grande engano do sistema religioso. Não é difícil a gente encontrar na internet e em pregações nos templos religiosos mensagens concernentes a esse tema. A maioria dos pregadores e anunciadores desse engano, e é claro, muitos apenas propagam o engano, não é que são pessoas más de origem, mas por não pesquisarem, acabam propagando enganos. Esses pregadores, eles se baseiam em 1 Crônicas 17, quando ali no contexto é o momento em que Davi, ele almeja construir uma casa para o Criador do Universo, e ele é corrigido pelo profeta Natã, pois o profeta Natã, por mando do Criador do Universo, diz que não seria Davi que construiria essa casa para o Criador do Universo, mas sim um descendente dele. 1 Crônicas 17, a partir do verso 11, mas o contexto começa no verso 1. Muitas pessoas conhecem essa narrativa através do capítulo de Samuel, capítulo 7 de 2 Samuel. Nesse capítulo, começa no verso 12, um momento onde o profeta Natã, ele diz para Davi que não seria ele que levantaria uma casa para o Criador do Universo, e sim um descendente de sua família. A mensagem número 31, ela já é muito clara referente a quem é esse templo que seria levantado, e que no caso não é Salomão. O sistema deturpou tudo para que não entendêssemos que esse templo, quem levantaria, seria o Salvador, o Messias. No contexto de 2 Samuel 7 diz que o seu reino, esse que levantaria o templo para o Criador, seria eterno. O reino de Salomão não foi eterno, ele se findou. Quem tenta manter ele até hoje em nossas mentes é o sistema religioso. No próprio capítulo 2 do livro de João, a partir do verso 19, o Messias diz para destruir aquele templo que havia em Israel, porque ele levantaria o verdadeiro templo, e o próprio texto diz que ele falava do seu corpo. E aqui eu faço um parênteses. E o seu corpo são todos aqueles que nascem do Espírito, que aceitam ser morada do Espírito Santo, o tem como seu guia, fazendo com que o reino dos homens se acabe e inicie o reino do Criador do Universo. Fecha o parêntese. Por que eu abri esse parêntese aqui? É porque é muito importante deixar claro que o corpo do Messias que seria levantado após destruírem o templo de pedra seriam as pessoas que creram em suas palavras, mas o sistema mantém as pessoas acreditando que era o seu corpo no sentido físico da coisa. E não, o reino do Pai é espiritual. Todos aqueles que após a ressurreição do Messias ressuscitam também para adorá-lo em espírito, para buscá-lo em espírito em verdade, não mais por intermédio de homens, todos passam a ser parte do seu corpo, membros do seu corpo. No capítulo 14 de 2 Samuel 7, existe uma chave de entendimento que poucos compreendem. O texto diz que o Criador seria pai daquele que levantaria o verdadeiro templo para ele. E em Mateus, capítulo 3, a partir do verso 17, diz que o Messias, ao sair da água, que representa saindo do mundo, do mar de mortos, da onde ele veio para resgatar as almas daqueles que estavam inseridos nesse mar de mortos. Ao sair, ele foi chamado de Filho Amado, aquele em quem o Pai tinha prazer. As suas palavras eram palavras de vida eterna, e quem cresce nelas se salvaria, sairia desse mar de mortos, para ter agora uma vida em espírito e em verdade com o Criador do Universo como seu marido, e não mais os homens. Paulo diz no livro de Hebreus, no capítulo 1, que ninguém foi chamado de filho, nem mesmo os anjos.
a não ser o Messias. Então esse é aquele que levantaria o verdadeiro templo para o Criador. Mas por que o sistema religioso defende tanto que quem levantou esse templo para o Criador foi Salomão? Vamos entender as genealogias de Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Elas deixam claro que o Messias não veio da genealogia de Salomão. E isso coloca o sistema religioso em descrédito. Por que eles ensinam tanto que veio de Salomão o Messias e não de Natã, que é de fato aquele que em sua descendência gerou o Messias por intermédio de Maria? O sistema religioso defende que o Messias veio de Salomão para defender a existência do templo de pedra? Em 2 Samuel, capítulo 7, e também em 1 Crônicas 17, o profeta Natã advertiu a Davi que não era para construir templo algum. Aí é claro que o engano que nos passaram é que Davi não construiu porque suas mãos estavam cheias de sangue. 1 Reis, capítulo 5, e também 1 Crônicas, capítulo 28. Então Salomão resolveu construir, pois se era da descendência de Davi que se levantaria alguém que construiria, então ele se levanta para construir, baseado nas palavras do profeta Natã. E eu aqui não quero nem entrar na questão de que Salomão também não tinha as mãos limpinhas, não. Quem foi que mandou matar Adonias, o seu próprio irmão? Agora vamos pensar. De acordo com a genealogia de Mateus 1, algo que nunca ficou claro no meu entendimento, é que ali a genealogia que começa a partir de Abraão, ela finaliza em José, pai do Messias. Mas sabemos que José não é pai biológico do Messias, de acordo com Mateus capítulo 1. Ou seja, ele não teve relação com Maria. Então o Messias não pode vir de Salomão se José não teve relação com Maria. Realmente a saia da prostituta está se levantando, né? Está começando a mostrar aquilo que estava escondido de nós. Mas, se queres fazer algo bem feito, não deixe nenhuma prova, não deixe nada à vista. Porque se não conseguir esconder bem o defunto, descobriremos aonde está o corpo. O que eu estou querendo dizer? Em Lucas capítulo 3, existe também ali uma genealogia. Só que a partir do verso 23, essa genealogia ela começa desde Adão. Ou seja, não que ela começa no verso 23. No verso 23 já está o final da genealogia, aonde diz ali que Eli gerou a José. Olha só que interessante. Já no verso 16 de Mateus 1, diz que Jacó é que era o pai de José. Eli era o pai de Maria. Era costume do povo hebreu não colocar o nome da mulher na genealogia, e sim sempre o nome do homem. É por isso que em Mateus 1, no verso 16, fala que o pai de José se chamava Jacó, e em Lucas 3, no verso 23, diz que o seu pai chamava Eli. Isso significa que em Mateus 1 está a genealogia de José, e em Lucas 3, a genealogia de Maria. Pesquise para você entender que o nome do pai de Maria era Eli, Eliaquim, hoje traduzido como Joaquim. Gente, isso muda tudo, tudo. Porque então significa que o Messias não veio da descendência de Salomão. Salomão construiu o templo em desobediência ao Criador do universo. Ele se aproveitou das palavras do profeta Natã quando ele disse que seria da descendência de Davi que seria levantado alguém que construiria o verdadeiro templo. Na verdade, quem levantou esse verdadeiro templo foi o Messias, pois o seu reino é eterno, pois está dentro de nós, não está mais nas mãos dos homens, por isso que pode ser eterno. Nas mãos dos homens nunca será eterno. Só o Messias foi chamado de filho. E se você der uma lida na genealogia de Lucas 3, você vai perceber que após Davi, o filho ali é Natã, e aí dá a sequência até chegar o Messias. Lembrando que a genealogia tem que ser lida de baixo para cima, no sentido ao contrário. Em Lucas 3, no caso, porque ela está sentido ao contrário, tem que começar de baixo para cima a leitura. Verso 32, tem ali Jessé gerando a Davi. Verso 31, aí tem Davi gerando a Natã. E em Mateus capítulo 1, a gente tem a descendência de fato descendo, não ao contrário. Verso 6 de Mateus 1, Jessé gerou a Davi e Davi gerou a Salomão. Então você percebe que em Mateus 1, a genealogia após Davi começa em Salomão, e em Lucas 3, a genealogia começa em Natã. Isso muda tudo. Maria
é filha daquele que veio da descendência de Natã, Eliaquim, Joaquim. Então o Messias vem sim da descendência de Davi, mas não por intermédio de Salomão, mas por intermédio de Natã. E com isso o sistema religioso cai em descrédito quando insiste em dizer que veio da descendência de Salomão, o Messias. Essa narrativa de que ele veio da descendência de Salomão nos faz entender, fica no nosso subconsciente, que o Messias, quando ele vem ao mundo, ele concorda com a construção que Salomão fez do templo. Mas, de acordo com o profeta Natã, e o mesmo espírito que estava no profeta Natã é o mesmo que também veio em porção completa sobre o Messias, ele não concordava com aquela construção. E em João 2, quando foram lhe perguntados sobre aquele templo, e pensaram que ele iria elogiar, que ele iria também ficar ali babando sobre aquela construção, a sua atitude foi totalmente ao contrário. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Eu cheguei, e eu sim vou levantar o verdadeiro templo, seus afobados. Levantaram um templo antes da hora, mas eu cheguei, e aqueles que ouvirem a minha voz não serão mais enganados. Serão guiados pelo Espírito Santo, terão o Espírito Santo como pai, como marido, não mais os homens. O reino dos homens cairá, os mercadores da fé perderão os seus poderes, e eu serei, de fato, o único guia de todo aquele que crê. Que esta mensagem possa falar muito ao seu coração, lembrando que não sou maior do que ninguém, estou aqui em todas as mensagens tentando abrir o seu entendimento para você buscar o Pai diretamente, e não depender mais de mim e nem mais de ninguém. Mas vamos começar a mensagem aqui, 2 Samuel capítulo 7, uma mensagem esclarecedora sobre a construção do templo do eterno Criador, que é muito distorcido por muitas pessoas. Ela vem muito fermentada, e eu creio que através dessa mensagem você tirará todas as suas dúvidas. A passagem de 2 Samuel capítulo 7, aqui é descrito o momento em que Davi ele anseia em construir um templo para o eterno Criador do universo. E aqui o profeta Natã, ele o proíbe de fazer isso. O profeta Natã, de primeiro momento, ele aceita, que Davi fizesse aquilo que estava em seu coração, e logo na sequência o pai vem e chama a atenção do profeta Natã, dizendo que não era para deixar Davi construir templo algum. Inclusive, logo no comecinho do contexto, você já vê Davi falando para o profeta Natã, no verso 2, eis que mora em uma casa de cedro, ou seja, uma casa, vamos dizer assim, luxuosa, Mas a arca do Deus Altíssimo, ela mora dentro de cortinas, ou seja, era o tabernáculo, a tenda, Então você vê que o pai, na velha aliança, ele morava dentro da arca porque ele não habitava o ser humano. Então as pessoas, elas ficavam dependentes de ouvir a voz do pai através do sacerdote, que era um homem chamado, que tinha autorização para ir lá, ouvir a voz do pai dentro do tabernáculo e trazer a informação para o povo. Só abrindo um parêntese rapidinho, por que o pai na velha aliança não habitava o ser humano? Lembre-se que no Éden o homem perdeu o contato com o pai porque ele caiu para a carne, ele se tornou carnal. Então ele não tinha contato com o pai. Então o pai, através de Abraão, ele escolhendo ali um povo na terra para se comunicar com ele, ele se comunicava de fora para dentro. E isso durante um tempo, até o madeiro. Após o madeiro, acabou. Porque aí nós somos comprados para ele como seu templo, ele volta a habitar o ser humano. Aí é claro que para entender isso melhor, você tem que ler Marcos 12, quando ele fala da vinha, que ele arrendou a vinha para os lavradores, que ele cercou, e ele está se referindo a um povo que ele escolheu na terra para se comunicar com eles. Então vamos lá, vamos voltar para 2 Samuel 7. Então o pai ele habitava dentro dessa arca. A arca essa que na nova aliança foi transferida para dentro do ser humano, não está mais fora. Então se você vê algum local que tem uma arca ali, dentro de um templo, alguma coisa, eles estão muito atrasados, não renovaram o entendimento, não aceitaram o sacrifício do Messias. Porque a arca, ela está agora dentro do ser humano, e eu vou provar para você, tem as passagens todas para deixar isso muito claro, para não ter dúvida alguma. Vamos lá, rapidamente eu vou deixar bem claro aqui que a arca saiu agora do mundo visível e está dentro do ser humano. Hebreus 8, leia o contexto todo. Paulo fala que a lei que estava na pedra agora passou a habitar o entendimento e o coração do ser humano. Significa então que a lei que representava o Criador do universo na velha aliança,
estando agora dentro do ser humano, representa que o Pai agora habita o ser humano e não mais dentro de uma arca física externa. Isso, primeiro ponto, as leis. Segundo ponto, o cajado de Arão, que ficava dentro da arca, está escrito em Apocalipse 1 que nós agora somos sacerdotes em Cristo. Inclusive Pedro também fala em 1 Pedro capítulo 2, leia para você ver, que nós somos sacerdotes reais, ou seja, agora não existe mais um sacerdote específico. Todos que creem no verbo, todos que aceitam o Espírito do Eterno Criador se tornam sacerdotes, porque agora se comunicam direto com Ele, que era um papel de sacerdote, se comunicar com Ele. Quando você recebe o Espírito dele em você então agora automaticamente é um sacerdote. Então já falei de duas coisas que provam que a arca agora está em nós. E a terceira coisa que é o maná. Lembra que o maná dentro da arca ele não apodrecia e fora da arca ninguém conseguia comer? Esse maná ele representa o pão vivo. Quando o pão vivo está em nós, quando nós comemos do pão vivo, a gente vive eternamente. Lembra que o Messias falou em João 6? Eu sou o pão vivo, quem comer de mim vive eternamente. Ou seja, eu não sei se você consegue ligar essa questão de comer de mim e viver eternamente com a árvore lá do jardim, que foi proibida de o homem comer os seus frutos, lembra? O homem não podia comer para não viver eternamente, e o Messias ele vem dizendo quem comer de mim vive eternamente, depois ele mesmo diz que ele é a videira verdadeira, então significa que ele é a árvore da vida, quem comer dele vive eternamente. Então esse maná que existia na arca é o pão vivo, então pronto, a arca está em nós hoje. Então vamos voltar para 2 Samuel 7 só para você entender a história, e você vai concluir ali que de fato foi o Messias que levantou o verdadeiro templo, que foi através dele que nós passamos a ser sacerdotes, que nós passamos a ter a lei agora dentro de nós, foi através dele que nós passamos a ter agora o pão dentro de nós. Então tudo se concluiu, só para deixar muito claro para você. Vamos agora ligar a chavinha do odre velho, vamos lá, vamos voltar para a velha aliança. Então você vê que o Pai sempre morava dentro do tabernáculo, que é sombra do ser humano, local aonde Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, ele fala que nós agora somos morada do Altíssimo, né? Que é o Espírito Santo. Nós somos morada dele. O Espírito ali, como eu já falei em vários áudios, né? É o Espírito do Pai, né? É o próprio Espírito dele que mora em nós. Quando Paulo fala que nós somos morada do Espírito Santo, é o próprio Pai morando em nós. O Espírito Santo é o Espírito do Santo, do Pai. Existe alguém mais santo do que ele? Então ele é o próprio Espírito que está habitando o corpo do ser humano. Inclusive lá em João 14, como eu já falei em outras mensagens, o próprio Messias fala, quando ele fala sobre a descida do Espírito Santo, ele fala, eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. E este órfão se refere a Pai, né? E lá em Mateus 23 ele fala que só existe um Pai, que é o Altíssimo, o Eterno Criador. Então quando ele fala sobre enviar o Consolador, é o próprio Pai que habitaria o ser humano, né? Isto na nova aliança. Então é necessário entender a velha e a nova aliança para você não ficar com o odre todo rompido, né? A roupa tudo remendada. Por isso que o Messias falou que não pode costurar roupa nova em vestes velhas, ou vestes velhas em roupa nova, como hoje, no caso. Hoje é ao contrário, é veste velha em roupa nova, porque nós estamos na roupa nova, né? A roupa nova, ela é a nova aliança. Mas é o que o sistema faz muito, eles trazem as mensagens de forma muito corrompida, muito remendada, e aí o que fica remendado? A mente das pessoas, elas não conseguem fazer a separação entre a velha aliança e a nova aliança. Momento onde o Pai habitava dentro de um tabernáculo, na velha aliança, dependia de homens para falar por ele, porque ele não falava com o povo, né? O seu espírito não estava ainda derramado sobre toda a carne, a profecia do profeta Joel não havia se cumprido ainda, Joel capítulo 2, só que Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, ele deixa claro que a profecia do profeta Joel havia se cumprido em Atos, onde o espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, a partir daí, essa questão de arca, essa questão de um local para o Pai habitar, que não seja o ser humano, não existe mais. Não existe mais. Porque o Espírito do Pai, na nova aliança, foi derramado sobre toda a carne. Então temos que entender que a questão do ungido que tinha na velha aliança, que era uma pessoa escolhida pelo Pai para falar com o seu povo, na nova aliança, essa unção foi derramada sobre todos que creem. Todos que creem são cheios do Pai. Em Mateus 3, João fala isso, quando ele fala ali que o Messias ele vem para batizar com o Espírito Santo. Ele vem para trazer às pessoas o próprio Pai, entendeu? E aqueles que não creem, ele batiza com fogo, como ele diz lá, que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, que são duas coisas. Inclusive lá no próprio contexto ele fala que esse batismo com fogo, ele vem para queimar toda árvore que não dá fruto. E o batismo com o Espírito Santo, ele vem para que as árvores deem mais frutos, ou seja, passem a dar frutos, né? Porque no caso nós, os gentios, éramos zambujeiros, como Paulo fala em Romanos 11. Nem frutos nós dávamos. Foi através do Messias que nós fomos enxertados na videira, né? Como ele fala em João 10,16. Os de fora do aprisco fomos unidos a ele,
E a partir daí passamos então a ser árvores frutíferas. Por quê? Porque o Espírito do Pai, descendo sobre uma pessoa, ela se transforma em uma nova criatura. Mas vamos dar sequência, espero que você compreenda bem essa mensagem. Bom, já falei lá no começo a questão de que a arca não está mais fora do ser humano, né? Que ela está dentro agora. A arca, podemos dizer que é a nossa mente, né? Porque aqui dentro é que está o maná, é que está o cajado e que está também as leis do Pai. Então, nisso já fica claro que é necessário renovar o entendimento. Mas, eu quero deixar claro ali que o profeta, quando o Pai chama ele para alertar Davi que não era para ele construir templo nenhum, o profeta, ele fala que quem levantaria o templo verdadeiro é o Messias. E eu já deixei claro isso já. Porque foi o Messias que trouxe para nós esse privilégio de sermos morada do Altíssimo, como Paulo fala no livro de Coríntios, né? Foi ele que trouxe para nós o privilégio de sermos sacerdotes, de comermos do seu pão, coisa que Salomão não fez nada disso, gente. Então vamos acordar e vamos parar de ficar negando o sacrifício do Messias, né? Querendo tampar o sol com a peneira, porque o texto é muito claro. Então aqui, ó, só lembrando que o verso 5 de 2 Samuel 7 fala que o Criador manda dizer para Davi que ele nunca havia pedido para ninguém construir casa nenhuma para a habitação dele. Aí ele fala no verso 6, porque em casa nenhuma eu habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas eu andei entre tenda em tenda, ou seja, tabernáculo em tabernáculo. É isso que ele faz a nova aliança, ele habita nos tabernáculos, que somos nós, né? Ele não habita mais em locais, como na verdade, quando eu digo locais, eu estou falando do tabernáculo lá, fisicamente. Ele habita agora no ser humano. Então, esse templo de pedra que está aí, ele não é sombra do tabernáculo. A sombra do tabernáculo é o ser humano. A gente acreditar que o templo de pedra hoje que está aí, ele é referência ao tabernáculo, então a gente vai voltar todo mundo para a velha aliança. Vamos voltar todo mundo a ser escravo. O Messias não veio comprar ninguém para ser filho, todo mundo continua escravo, continuemos debaixo de tutores, de guias, de mestres, coisa que o Messias falou que era para acabar isso lá em Mateus 23, porque agora ele daria ao Pai o Consolador, né? Não deixaria ninguém órfão, mas todos teriam o Pai como seu guia, mas não. Esses homens que estão aí, eles mantêm o povo nesse pensamento antigo, como se esse templo de pedra fosse uma referência ao tabernáculo, para eles manter o domínio sobre as pessoas. É complicado, né, gente? É muito complicado, o fermento é muito grande. Então, só no comecinho aqui você já entende que ele não pediu para construir casa nenhuma para ele. Tudo bem que lá na frente ele vai pedir, você vai entender que eu já vou pular para essa parte. Mas antes disso, Isaías, o profeta Isaías, se você não quiser acreditar nele e quiser matar ele de novo como o povo de Israel fazia, você pode fazer. Mas o profeta Isaías, ele diz, logo no comecinho, gente, ele fala assim, ó, assim diz o Criador dos céus e da terra, o céu é o meu trono e a terra é o estabelo dos meus pés. Que casa vocês poderiam edificar a mim? Qual seria o meu lugar de descanso? A minha mão fez todas as coisas, e assim todas as coisas foram feitas. Ou seja, para onde que eu olharei? Olha só que interessante. Eu olharei para o pobre e abatido de espírito, que treme diante de minha palavra. Então você vê que o profeta Isaías deixa claro que o Pai nunca pediu para habitar em templo de pedra nenhuma, mas ele habita onde? Aquele que é abatido de espírito, que treme diante de minha palavra. Então todo aquele que tem humildade para receber o Pai dentro dele, ele recebe. Mas se não tiver humildade, não recebe. São esses que o Pai procura para habitar. Não é um templo de pedra. E depois, Atos 17, Paulo, quando ele acorda, quando ele tem um encontro com o Messias, que é o mesmo que eu falei de Lucas 24, né? As Escrituras foi-lhe abertas. Então ele passou a entender que o Pai, o Criador dos céus e da terra, nunca habitaria um templo feito por mãos de homens. E ele fala no verso 24 de Atos 17 a mesma coisa que o profeta Isaías falou. Você percebe que é o mesmo Espírito que passa a habitar a todos, né? Porque todos passam a ter o mesmo entendimento, não tem divergência de entendimento. No verso 24 ele fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O mesmo que Isaías falou, tantos outros profetas, e é o mesmo que o Pai pediu para Natã falar para Davi. O mesmo. Tem pessoas, como eu já ouvi falar, que dizem que Davi foi ungido, né? E eles confundem, eles acham que Davi foi ungido para ser profeta. Como um próprio pastor falou isso para mim, eu achei um absurdo, porque o texto é claro.
quem ungiu Davi foi Samuel para ele ser rei, não profeta, gente. Tanto é que ele precisava pedir conselho para os profetas. Então, como assim? Se ele tinha contato direto com o pai, porque ele era um ungido que recebeu o Espírito, que a unção na velha aliança, ela representava isso, né? O óleo, a presença do Espírito do Pai na pessoa. Eles precisavam ver para crer, então tinha que ser feito com óleo físico. Na nova aliança, não. O Espírito do Pai é derramado sobre qualquer um que crê. Não tem mais necessidade de nada visível para isso acontecer. Mas na velha aliança tinha. Então o pessoal aí, gente, é muito engano, viu? Falar que Davi foi ungido como profeta. Como que pode? Se aqui, no 2 Samuel 7, o texto é claro que ele pedia conselho para Natã. Ele não tinha contato direto com o pai. Tanto é que quando Natã volta e fala para ele que não era para ele construir nada, ele volta e repreende Davi, como o pai falando por intermédio de sua boca. E Davi respeita. Por quê? Porque ele sabia que era o pai falando pela boca do profeta. O pai não falava por boca de ninguém na velha aliança, a não ser pelos profetas e também os sacerdotes que eram escolhidos para ir lá e ouvir a sua voz dentro do tabernáculo. Mas isso é como eu já falei e repito, velha aliança, nova aliança não tem mais isso. Nova aliança, o pai quer falar com todos, basta crermos. Se você abandonar pai e mãe, aguarde que ele vai falar com você. Agora, se você ficar debaixo de guias ainda, tendo tutores, tendo aí os lavradores, os mordomos, né, como se eles ainda cuidassem da obra do pai, como eles mesmos dizem, né, esses homens que se colocam como líderes das pessoas, eles dizem que eles são pessoas chamadas para cuidar da igreja. O pai não precisa mais disso, gente, porque ele deixou claro lá em Mateus 23 que ele não precisa mais disso, de mestre, de guias e nada disso. É ele que comanda. Só que ele só comanda aqueles que se deixam comandar. Como um noivo vai se casar com a noiva que não sai de casa, que não abandona pai e mãe, que não está disposta a abandonar tudo para se casar com ele? Então ele não se casa com essas, ele se casa com todas aquelas que abandonam pai e mãe, né, que de verdade se unem ao seu marido em espírito para buscá-lo agora de forma espiritual e não mais de forma física, né? Ele cumpriu lá o que está escrito em Gênesis quando fala: deixará o homem, seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Ele cumpriu, porque ele abandonou tudo aquilo que ficou lá em Israel, aqueles líderes, a Babilônia, ele abandonou tudo para se casar com a noiva. E a noiva não abandona por quê? Só vai se casar se abandonar, gente, não tem outra escapatória. Mas vamos lá, vamos ler aqui quando ele fala sobre quem levantará o templo, para finalizar. Vamos lá, ele começa aqui no verso 12 a falar sobre esse local de descanso que ele iria preparar para Israel. Um local onde ele iria habitar. E ele fala aqui, verso 12: quando os teus dias forem completos, Davi, e vieres a dormir com os teus pais, ou seja, falecer, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e eu estabelecerei o seu reino. O reino de Davi seria perpétuo, vamos falar assim. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Primeiro ponto. Essa questão de estabelecer o reino, de ser um reino que não se finda, já caiu por terra, porque o reino de Salomão já foi, né? Aí ele fala que edificará uma casa ao meu nome. O de Salomão tinha o nome de Salomão. O verdadeiro templo carregaria o nome do pai. Aí, quando esse templo fosse levantado, estaria confirmado, então, o trono do seu reino, o trono de Davi, que vem de Judá, né? Da tribo de Judá. Nós não podemos esquecer que a linhagem da tribo de Judá vem de José. Lembra José? José foi praticamente um dos últimos filhos, se não foi o último filho de Jacó a nascer. E José nasceu da mulher amada, Raquel, que era estéril, e ela representa a Nova Jerusalém, que é estéril. É que para entender isso que eu vou falar agora, você precisa ser nascido do Espírito, senão você não vai compreender. Na velha aliança, todas as mulheres que elas eram estéreis, elas representavam a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém ela demorou para gerar filhos para o eterno Criador, filhos amados, né? Quem gerava filhos era a escrava. Durante muito tempo a escrava gerou filhos. Paulo fala sobre isso em Gálatas 4. Lá ele compara Agar, a escrava, com Sara,
que era estéril, demorou para ter filhos. Então Isaac, ele é sombra dos nascidos do Espírito, que demora para nascer, mas quando nasce é o filho da promessa, o filho que o pai prometeu a Abraão, os filhos espirituais, que são os que ele ama de verdade. Então, ao mesmo tempo, a Raquel também é o mesmo caso. Você vê que Jacó, ele se relacionava com as escravas e ele tinha muitos filhos, mas com Raquel, a que ele amava, igual o caso de Abraão, ele não gerava filhos porque ela era estéril. As outras mulheres zombavam dela, né? Só que quando nasce o filho, esse filho é o mais amado. Aí os outros ficam enciumados. Não é o que acontece? O povo todo que ainda é filho da escrava, quando eles veem o nascido do Espírito, eles ficam bravos, eles ficam irados, eles ficam querendo fazer igualzinho os irmãos de José fizeram com ele. Eles ficam querendo vender ele, fazer qualquer coisa. Por quê? Porque não aceita que uma pessoa nascida do Espírito esteja mais próximos do pai do que eles. E é assim. José não estava mais próximo de Jacó? É a sombra clara e perfeita. Aí depois eles vão lá e vendem José para o Egito. No caso, você vê o Messias não foi isso que fizeram com ele, não venderam ele, sabe? Ele depois não foi dado para nós, os gentios, e agora aqui ele está nos alimentando. Então, tudo é uma sombra, só que se você não entender, fica difícil você compreender as escrituras. Mas vamos lá, só para a gente poder finalizar aqui o contexto, só quis trazer essa questão espiritual para você poder entender que a palavra, se você não discerne ela, se você não renovar o seu entendimento para compreendê-la. Então você vê aqui que em 2 Samuel, no capítulo 7, ele fala sobre a questão de quando Davi morresse, tal, o reino seria estabelecido, quem levantaria o templo teria que colocar o nome do pai no seu templo, não o seu próprio nome, no caso, né, como Salomão fez, como o pessoal fala que Salomão levantou o templo. É uma tremenda de uma mentira, né, gente? Eles deturpam todas as escrituras para defender os seus enganos. Aí ele fala aqui, ó, eu lhe serei por pai, verso 14, o pai de quem? De quem levantasse o templo. E ele me será por filho. Lá em Hebreus 1, Paulo fala que o único que recebeu o título de filho foi o Messias, né? Se você encontrar alguma passagem onde Salomão tenha recebido esse título, maravilha, mas o único foi o Messias, disse Paulo. Aí ele fala, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Aí o pessoal fala, aqui não é o Messias que ele está falando, não. É claro que é. Gente, Paulo fala em Hebreus 5, que o Messias, ele aprendeu pela obediência aquilo que ele sofreu. Então ele aprendeu a fazer o que era certo através do que ele sofria. Então você vê que a gente não pode tirar o mérito de que ele era espiritual, que era o próprio pai dentro dele. Mas ele era um humano. Ele era humano, ele tinha suas fraquezas. Então, se ele ouvisse a voz do pai que estava nele e praticasse tudo e fosse fiel ao pai, fosse um com ele, como ele sempre falava que ele era, ele venceria tudo e compraria para o pai o seu verdadeiro tempo. Ele sofreria no seu corpo todo o castigo da lei, para então agora o povo não ser mais julgado pela lei, a não ser aqueles que querem, né? Como hoje, por exemplo, tem muita gente que quer. Ela quer guardar o sábado, ela quer pagar o dízimo, ela quer ter sacerdote, ela quer ir para templo, só que ela não quer ser circuncidada até a morte, caso ela adultere. Isso ela não quer, né? Como está lá em Levítico 20:10. Ela não quer também apedrejar ou matar, né, todos os seus parentes idólatras, ela não quer. Ela não quer, por exemplo, ser apedrejada por usar roupa com os tecidos mistos, né? Que aqui é sombra, roupa com tecido misto é aquilo que o Messias falou lá no capítulo 9 de Mateus, quando ele fala de remendar pano novo em vestes velhas. Se você fizer isso, vai ficar mista a roupa, não vai? Então o povo não podia usar roupa com tecido misto na velha aliança, porque era uma sombra disso que o próprio Messias falou depois. Só que quem ainda quer viver na velha aliança, se usar roupa com tecido misto fisicamente, você é apedrejado, ó, Deuteronômio 22:11. Só que isso o povo não quer, mas o dízimo eles querem ser reconhecidos ainda como sacerdotes, como representantes de Deus na terra. Tanto é que uma pessoa não casa diante de Deus se não for através de um sacerdote, o que é uma blasfêmia, né, gente? É uma blasfêmia muito grande. As pessoas não querem, ó, aqui fala em Levítico 3, verso 17, que se a pessoa comer gordura, que seria no caso hoje manteiga, queijo, essas coisas todas, ela seria apedrejada. Então, peraí, você não quer viver na velha aliança? Você não quer ter ainda a arca hoje? Você não acha que é necessário ter a arca hoje? Você não quer ter templo? Você não quer ter sacerdote? Você não paga dízimo? Você não guarda sábado? O que mais você faz da lei? Se você fizer qualquer uma dessas coisas, você vai ter que cumprir a lei toda. Se você não entender e renovar o seu entendimento,
que dízimo na nova aliança é a palavra do Pai, que é dado para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, que são gentios, porque nós éramos pobres do Criador do Universo, nós éramos órfãos, não tínhamos Ele como Pai, nós éramos viúvos, não tínhamos Ele como marido, adorávamos deuses mortos, né, ídolos mortos, por isso que se refere à viúva, né, essa questão de dar o dízimo para a viúva representa trazer o Criador do Universo como seu marido, para que ela agora tenha um marido vivo para servir, né, para honrar, e não mais um marido morto. Mas você quer ficar dando dízimo em dinheiro ainda, você acha que está certo, você acha que você está vivendo a nova aliança, praticando essas obras da velha aliança ainda. Então faça como você quiser. Se você não acredita que o Messias ele comprou o templo verdadeiro para o Pai, que somos nós, para agora vivermos a realidade, não mais as sombras, né? Então fique na mão dos mercenários, continue sendo roubado por eles, continue sendo esse pano misto de roupa velha e roupa nova, desse odre corrompido, sabe, que não consegue separar as coisas do eterno Criador. Continue. O que eu posso fazer? Estou aqui para tentar abrir os seus olhos, te dando colírio para que você possa enxergar a verdade do Pai. Estou trazendo aqui ouro refinado para você acordar, para você se enriquecer do eterno Criador. Mas se você não está aceitando, prefere continuar comendo a lavagem com os porcos, o que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada, né? Bom, eu não vou continuar aqui falando o que mais você precisa cumprir, se você guarda o sábado, paga dízimo, tem sacerdotes. Eu não vou continuar falando não, porque a lista é grande, viu? Olha, homem não pode fazer a barba, não pode acender fogo no sábado, não pode comer carne de porco. Nossa, um monte de coisa que você não poderia fazer e você faz. Então você está cumprindo uma parte, mas não está cumprindo a outra. Então cuidado, hein? Ou você cumpre tudo ou não cumpre nada. Então, gente, o Messias ele disse, vinde a mim porque o meu fardo é leve. Entenda espiritualmente todas essas questões aqui, que eu vou gravar depois um áudio explicando parte por parte da velha aliança de forma espiritual para você entender, como não poder tocar em cadáver, não acender fogo no sábado, não comer carne de porco. Tudo isso na nova aliança se espiritualizou, inclusive o homem não poder fazer a barba. Tudo isso você tem que entender de forma espiritual e você vai ver como que é lindo o agir do Pai, como que as sombras são perfeitas. Mas eu vou finalizando aqui a passagem de 2 Samuel, só trazendo mais uma vez aqui a informação de que quem levantaria o templo seria filho e o Criador do universo seria por pai. Quando fala que ele, se ele errasse, seria castigado, Paulo fala em Hebreus 5 que sim, se ele errasse, ele poderia ser castigado, mas ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. E aí ele fala, a minha benignidade, verso 15, 2 Samuel 7, não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ou seja, essa pessoa que levantaria o templo teria a benignidade do Pai para sempre. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Então, quem é que trouxe de verdade essa oportunidade do reino espiritual, que é sombra da tribo de Judá, dos filhos nascidos da estéril? Quem foi que trouxe a oportunidade desse reino se tornar eterno? Não foi o Messias? Não foi ele que trouxe a lei para dentro do ser humano, não foi ele que trouxe o pão para dentro do ser humano, não foi ele que levantou o ser humano como sacerdote, não foi ele que trouxe a presença do Pai, do eterno Criador agora para dentro do ser humano através do Espírito do Pai, como ele disse lá em João 14, não vos deixarei órfão, enviarei o Pai para vocês, vocês agora terão o Pai em vocês e ele será o guia de vocês. Qual parte não dá para entender aqui, gente, de que tudo se renovou, de que agora somos casa do Altíssimo, morada do Espírito Santo? Qual parte nós não conseguiremos entender? E eu vou deixar aqui para finalizar as duas passagens quando Paulo fala sobre essa questão de nós hoje sermos templo do Altíssimo. 1 Coríntios capítulo 3, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, ou seja, o templo do Pai, que o Espírito dele habita em vós. 1 Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? Gente, quer mais passagem mais clara do que isso? E para você que acha que o Messias ele não veio da tribo de Judá, não se esqueça que na época em que ele nasceu, lá em Jerusalém, só morava em Jerusalém Benjamim, a tribo de Benjamim e de Judá. As outras 10 tribos estavam morando em Samaria. Então não confunda as coisas, não traga fermento por meio da palavra do Pai, para que o povo não entenda a verdade, porque o Espírito dele não deixa ninguém confundido. E eu não poderia deixar de falar aqui sobre João 2 também, para finalizar, quando o próprio Messias fala com todas as letras ali, que ele levantaria o verdadeiro templo. Olha, quer passagem mais clara do que essa? Quando ele fala, destruam este templo, e ele se referia ao seu corpo, né?
porque eu vou levantar o verdadeiro. Aqueles homens, como eles eram cegos, e o Messias o tempo todo chamava de cegos, você já vê claramente que eles eram cegos porque eles não conseguiam ver que o Messias estava falando sobre o seu corpo. Eles achavam que ele estava falando sobre o templo. Aí eles falam, esse templo demorou tantos anos para ser levantado, como é que você vai levantar o verdadeiro templo em 3 dias? E você vê que ali está claro quando ele fala que eu levantarei o verdadeiro templo em 3 dias. E o verdadeiro templo somos nós, que fomos agora comprados para ser morada do Altíssimo, aonde não temos mais guias, não temos mais lavradores, não temos mais mordomos, não somos mais escravos, passamos a ser filhos agora, esposa. Acabou, gente, desde o madeiro. Pena que esses homens, eles fecham o reino do Pai ao povo, como o Messias fala em Lucas 16, mas o Messias deixou lá uma chave de entendimento maravilhosa em Lucas 16. Quem não empregar força não entra no reino. Você que ouviu esse áudio já entendeu, né? O reino do Pai está fechado ao ser humano desde o madeiro. Aqueles homens não aceitaram que o véu se rasgou e que eles perderam a mordomia deles. Ali, quando o véu se rasga e as pedras do templo se fendem, ali o Messias, como disse o irmão Charles, está assinando a carteira deles, está dando baixa, falando: a partir de agora vocês estão demitidos, como ele fala em Lucas 16. Os mordomos infiéis foram demitidos, porque agora quem vai tomar conta das minhas coisas é o próprio Eterno Criador através do seu Espírito. Para quem crê, né? Para quem não crê, o jeito é ficar na mão dos mercenários que o Messias fala em João 10. Homens que nunca morreram por ninguém e ficam lucrando com a lã da ovelha. E pior, as pessoas estão cansadas de ver que quando vem o problema eles fogem, mas eles continuam ainda indo atrás desses homens. Mas o Messias está do outro lado, chamando: minhas ovelhas, venham, venham a mim, o meu fardo é leve. Mas só ouve aquele que tem sensibilidade, que tem espírito abatido, como fala lá o profeta Isaías no capítulo 66. Quem tem espírito humilde, aí ela consegue ouvir a voz do bom pastor e abandona pai e mãe para se casar com ele. E a partir daí a pessoa encontra a vida e vida em abundância que ele prometeu. Que o Pai abençoe a todos. Um forte abraço. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.